Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde de quinta-feira. Estamos iniciando mais uma série de estudos bíblicos que nós fazemos sempre na quinta-feira. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus possa te abençoar. Mas gostaria de dar um pequeno aviso, lembrando que nesse próximo fim de semana nós vamos ter o nosso culto presencial de ceia, né? Então é um culto que pode ir 30 pessoas pela manhã e 30 pessoas à noite, de acordo com a lei do nosso município. Então, se você quer ir no culto de ceia presencial, ou às 9 horas ou às 18 horas. Se não, se você pode ficar em casa, fique em casa, né? Que a ceia vai ser transmitida às 18 horas pelas nossas redes sociais. Então, se prepare, esteja em oração, que Deus possa abençoar realmente esse culto de ceia, que seja algo especial na nossa vida e principalmente na situação que nós estamos vivendo, né? Essa situação difícil de pandemia, onde todos os dias aqui em Passo Fundo tem morrido pessoas, né? Cada dia tem notícia, morreu 6, morreu 7, morreu 5, é uma coisa extremamente difícil, é algo doído para quem perde a pessoa quem ama, né? Nós temos várias pessoas que nós conhecemos que passaram pela Covid, algumas Deus tem restaurado, outras, como nós dizemos, o Senhor tem recolhido, mas o mais difícil de toda a situação é aquelas pessoas que são levadas para a eternidade sem conhecer Deus, sem serem salvas. Então nós temos que realmente estar em oração, clamar ao Senhor e pregar o Evangelho, que é o que nós, que conhecemos a palavra de Deus, devemos fazer. Pregar o Evangelho e levar esperança para o coração das pessoas. E clamar ao Senhor que Deus tenha misericórdia, que esse quadro mude, que a situação comece a ser diferente, que haja restauração, que haja cura. Como cristão, nós temos que orar e nos colocar na presença de Deus. Amém? Então, vamos ter um tempo de oração. Aí vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quinta-feira. Senhor Deus, Deus de toda a glória que está aqui em neste lugar, nosso Pai celestial, Deus todo-poderoso, nos colocamos na tua presença. E te pedimos humildemente, fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui e ouves a nossa oração. Amém. Amém? Hoje nós vamos começar o nosso estudo já lendo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais.
Hoje nós vamos estudar sobre como se deve orar. E quando continuarmos o estudo na outra semana, nós vamos começar o estudo da oração dominical, mais conhecida como oração do Pai Nosso, né? Que começa: Pai Nosso que estás no céu. Uma oração que todos conhecemos. Nós vamos estudar sobre essa, mas hoje nós vamos estudar como se deve orar, dando sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte, sempre tendo em mente que o Senhor estava assentado, ensinando os seus discípulos, ensinando todo um povo. Pessoas simples, pescadores, publicanos e pecadores, como os fariseus diziam, todos estavam assentados, ouvindo o ensino de Jesus. Então, isso que nós temos que ter em mente, né, e saber que o Senhor está ministrando da mesma maneira ao nosso coração. A palavra de Deus é a voz de Deus, essa é a voz de Deus. É isso que o Senhor falava. Às vezes as pessoas querem ter uma experiência sobrenatural de ouvir o Senhor Jesus falando. Abra a Bíblia, ali você vai ter uma experiência sobrenatural de ouvir o Senhor falar, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Então, como nós estamos estudando no capítulo 6, nós já estudamos todo o capítulo 5, no capítulo 6 nós começamos a primeira parte, né, na divisão da primeira parte, que o Senhor falava na questão de dar esmolas, né? Isso era algo muito importante para os judeus, a questão de dar esmolas e a questão da oração. E nós vamos ver 2 pontos quando o Senhor fala da questão das esmolas, de como se deve dar e como também se deve orar. Então, há 2 aspectos quando nós lemos que fica muito claro a questão que tudo que fazemos, tanto aquilo que damos, a prática das esmolas, as coisas que nós fazemos, das nossas boas ações, tanto quanto a oração, de maneira nenhuma deve ser feita a fim de ser visto pelas pessoas. Nós não devemos fazer que as pessoas olhem e dizem: oh, como ele é bom, como ela é boa, como ela faz coisas, como ora, como é prestativo. Essa não deve ser a motivação do nosso coração. E nós vemos muito claro quando nós lemos, quando começa aqui no versículo 5, e quando orares não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. A questão de ser visto, de ter o reconhecimento das pessoas. Lembrando que nós vivemos numa geração que gosta de ser reconhecida por aquilo que ela faz. E se as pessoas não reconhecem o que você faz, você tira uma foto, coloca no Face, coloca no Instagram, dizendo: ó, estou fazendo isso, fiz isto. Porque você quer um like, uma curtida, alguma coisa, você quer que as pessoas façam por ti. Você gosta de ser reconhecido. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer as coisas para sermos reconhecidos. Então, nós vivemos numa geração de fariseus igualzinho à época de Jesus. Às vezes nós pensamos: ah, nós somos diferentes. Não somos diferentes. Nós temos que olhar, examinar e ir para a palavra. É a palavra de Deus que sonda o nosso coração e mostra aquilo que somos exatamente. É a Bíblia que diz como nós somos. E a Bíblia diz como nós devemos fazer. O nosso Senhor nos fala e nos mostra. Então isso aqui é muito importante, nós olharmos e pensarmos: aquilo que eu estou fazendo para ser visto pelas pessoas? Então vê quando você também dá uma cuidadinha, quando você publica as coisas. Por que você está publicando certas coisas no teu Face? Por que você publica certas coisas no teu Instagram? Você precisa tanto assim de reconhecimento das pessoas? Você precisa que as pessoas te reconheçam, que acham legal aquilo que tu está fazendo?
a palavra de Deus diz que essa é a recompensa dos homens. E se tu ganha recompensa aqui na terra, tu não tem recompensa no céu, tu já ganhou recompensa. Então, tudo aquilo que fazemos, devemos fazer para Deus. E sondar a motivação do nosso coração. E é interessante, são dois aspectos, a questão daquilo que você dá, que você faz, e a questão daquilo que você ora. Que você deve aprender a sondar o teu coração, saber por que você faz aquilo, quais são as motivações do teu coração. Você parou para pensar nas motivações do teu coração, nas coisas que você faz e nas motivações do coração quando você ora? Então são aspectos que nós precisamos ver. E a Bíblia nos mostra, e é a própria palavra de Deus que ministra ao nosso coração. E com relação à oração, assim como há uma maneira errada de ajudar, de dar as coisas, de fazer as coisas, porque o cristão, na verdade, o cristão faz as coisas. O cristão não é avarento. O cristão, ele não guarda as coisas para si. O cristão gosta de ajudar, gosta de contribuir, gosta de fazer. O cristão tem alegria em ajudar as pessoas. O cristão tem alegria em contribuir. E na questão de contribuir e ajudar, é algo tão importante que nós vemos uma história na palavra de Deus daquela viúva que deu 2 moedinhas, que Jesus disse, vinham os ricos e depositavam grandes quantias. E veio aquela viúva e depositou 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. Como o Senhor vê a intenção do nosso coração, ele diz, ela deu a maior oferta. Porque o que Deus vê? Deus vê a motivação do nosso coração. Deus é aquele que vê todas as coisas. Então, é essa consciência que nós sempre devemos ter. Então, há uma maneira certa de dar e uma maneira errada de dar. E isso está no nosso coração. É dentro de nós, assim como nós vemos a oferta de Abel e de Caim, e nós vemos o Senhor dizendo, né, que a oferta de Abel foi aceita e ele foi aceito. E a oferta de Caim não foi aceita como Caim não foi aceito. Por quê? A motivação do coração. Nós estamos vendo muito claro, às vezes nós pensamos, o Velho Testamento não tem nada. O Velho Testamento, ele nos leva para Jesus. No Velho Testamento, começa a falar como é nossa vida, o que aconteceu conosco, o porquê do pecado, e vai nos mostrando e nos revelando o Senhor Jesus. E quando nós vemos o Novo Testamento, nós vemos a nova aliança, nós vemos o nosso Senhor. E em toda a Bíblia nós aprendemos sobre quem é Deus, o que Ele é e o que Ele faz. E hoje nós vamos aprender muito sobre isso, na questão da oração. Mas então nós sempre devemos ver a motivação do nosso coração em tudo aquilo que fazemos. Então, há uma maneira errada de orar. E às vezes nós não paramos para pensamos que toda oração é válida. Não é assim. Nem toda oração é válida. Às vezes nós pensamos, como fulano, como ciclano, ora bonito, olha só a oração dele, chega na presença de Deus. Quem disse que chega na presença de Deus? Não é assim. Quando nós vemos os fariseus, eles sabiam muito bem como orar. Tanto que eles oravam nos cantos das praças, e quando eles iam na sinagoga, eles ficavam bem à frente e falavam. Então, a questão de falar bonito não quer dizer que Deus vai aceitar. E a questão da oração é muito mais profunda do que aquilo que nós pensamos. É algo muito profundo. E nós temos que entender quando a palavra fala aqui, no versículo 7. E orando, não useis
de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui o Senhor coloca muito claro primeiro qual é a maneira errada de orar. E ele usa dois termos, de vãs repetições e muito falar. Que não é pelo seu muito falar que você vai ser ouvido. Às vezes, pela falta de estudarmos a Bíblia e pela falta de simplicidade de buscar na palavra de Deus, nós não entendemos o que é oração. Nós pensamos, como eu disse, tal pessoa fala bastante, tal pessoa ora bonito, ela vai ser ouvida. Às vezes, quando a Bíblia fala um muito falar, não quer dizer que Deus vai te escutar. Não quer dizer nada. Tem pessoas, às vezes, que não oram, elas pensam assim, como que eu vou ficar 1 hora ajoelhada orando, falando o que para Deus? O que eu vou ficar falando? Eu não tenho palavras para falar. Tem pessoas que na sua simplicidade pensam, como que eu vou orar? Eu vou dizer, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, obrigado, obrigado. Depois de 5 minutos, não tem mais o que falar. E pensam que se fosse como uma pessoa que tivesse muitas palavras, Deus ouviria ela. Não é pelo fato de alguém falar muito que Deus vai ouvir. E vãs repetições, às vezes as pessoas ficam repetindo a mesma coisa. Não é só uma questão de ficar contando bolinha, né? Pega lá, conta uma bolinha, repete uma oração, outra pega outra bolinha, conta outra oração, pega a bolinha, vai contando bolinha e vai falando as mesmas coisas. Que nós conhecemos também isso como vãs repetições. Mas vãs repetições é muito mais amplo do que isso. Às vezes a sua repetição é você ficar falando a mesma coisa, Senhor abençoe, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu quero, e vai falando simplesmente por falar. Simplesmente porque quer colocar determinadas coisas, mas fala por falar, fala no automático, mas aquilo não está no coração dela, não flui do coração da pessoa. Aquilo que não flui do coração, que você fala só por falar, é uma vã repetição. E isso Deus não escuta. E aquilo que você fala, simplesmente você quer falar bastante, às vezes tem pessoas que se colocam como advogados de defesa de uma causa diante de Deus. Um bom advogado de defesa, ele sabe como argumentar. E se ele tem bons argumentos, às vezes não tem nem provas, mas tem bons argumentos, ganham a causa diante do juiz. A oração não é isso. Não pense que tu tem que saber falar muito, falar bastante, ser eloquente, daí Deus vai te ouvir. E não pense também, eu tenho que ficar a noite inteira ajoelhado, orando, daí Deus vai me ouvir. Deus abençoa aquela fulana porque passa a noite inteira ajoelhado. Da onde? Não é assim. Tem pessoas que passam a noite ajoelhado porque é algo que está no coração delas. Para elas aquilo é precioso e é normal para elas ficar. Mas há pessoas que trabalham o dia inteiro, tem coisas o dia inteiro, nunca vão conseguir ficar ajoelhadas a noite toda. E tem pessoas que pensam, pelo fato de eu não conseguir ficar orando várias horas, não consigo ficar muito tempo ajoelhado, então Deus nunca vai me ouvir. E aqui Deus começa a falar, não é assim. Não é pelo seu muito falar e não é pelas vãs repetições. Sabe, quando eu estudo a palavra de Deus, e agora mais do que nunca, à medida que os anos vão passando, que a idade vai avançando, eu tenho uma alegria no meu coração porque eu vou aprendendo mais e mais. Porque eu também era alguém que pensava
que aquelas pessoas, às vezes, que ficavam a noite inteira orando, se esforçando mais, elas iam receber mais. Deus ia ouvir mais elas do que eu. Quem era eu? E eu me lembro logo que quando eu me converti, era uma pessoa que nas reuniões de oração, quando tinha o círculo de oração dos jovens, eu procurava me esconder. Ai, que ninguém peça para eu orar, porque eu não sei como orar. E eu não sabia. Não sabia como orar. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. O que eu gostava era ficar no meu cantinho. E às vezes, quando eu dobrava os joelhos, eu era alguém que eu pensava. Eu marcava no relógio o tempo. E eu ficava, eu tenho que ficar no mínimo meia hora. Eu orava 5 minutos, ainda tinha 25 minutos e eu não sabia mais o que falar. E eu ia agora, e às vezes eu ficava ajoelhada lá, marcando o tempo. Marcando o tempo, porque eu tinha que ficar ajoelhada. O que era isso? Falta de conhecimento, ignorância da minha parte. Mas glória a Deus, que Deus pela sua misericórdia, Ele me ouvia, Ele via a sede do meu coração, mesmo quando eu ficava lá na minha ignorância. Agora eu sei que não preciso isso. Mas levou um tempo para aprender. No cristianismo, tudo se aprende. Ninguém nasce sabendo tudo como cristão. Ninguém se converte e diz, eu já sei tudo. Não, eu não preciso ouvir essa pregação, eu já sei, eu já conheço. Não é assim. No cristianismo nós vamos aprendendo dia após dia após dia. E à medida que os anos vão passando, que o tempo vai passando, que você vai ficando mais velho na fé, mais você aprende, mais você conhece. E isso é precioso. No cristianismo, ninguém vai ficando velho e esquecendo as coisas. No cristianismo, nós vamos ficando cada vez mais perto de Deus, mais lúcidos, mais cheios da presença de Deus. Pode vir enfermidade, pode vir as rugas, pode vir o cabelo branco, pode acontecer tudo, mas você fica mais lúcido, você fica mais feliz, você aprende mais. Isso no cristianismo bíblico, no cristianismo puro, naquele que te anima, naquele cristianismo que te ensina o que é o sofrimento que você tem que passar, as dificuldades que você tem que passar, as lutas, até chegar na glória, até chegar no céu. No cristianismo você pode dizer que a igreja, ela não é derrotada, porque a igreja é de Jesus. O fim da igreja é estar na glória com o Senhor. Essa é a igreja de Jesus. Tem pessoas que estão frias, tem pessoas que estão mornas, tem pessoas que estão se desviando, mas há aqueles que amam mais o Senhor, que buscam mais o Senhor, que veem mais as suas limitações, que olham os seus medos, que olham as suas fraquezas, que olham os seus problemas, que olham as suas angústias e gritam como Pedro: Senhor, me socorre, eu estou afundando. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é uma instituição fraca. A igreja de Jesus não é uma instituição débil. A igreja de Jesus, ela é fortalecida no Senhor. Ela recebe da seiva do próprio Deus que está na palavra de Deus. Então a igreja é forte. A igreja é forte não por causa das pessoas, mas por causa de Deus, do Deus que sustenta a igreja, do Deus que te anima, do Deus que te fortalece e do Deus que te leva a orar. Do Deus que te mostra, não é assim a oração. Meu filho, minha filha, não é porque você fala muito que você vai ser atendida. Não é porque você fica 5 horas de joelho que você vai ser atendida. Tem pessoas, como eu disse, que vão ficar muito tempo ajoelhadas. E aquilo vai ser bênção. E tem pessoas que vão ficar 5 minutos.
E aquilo vai ser bênção na vida dela. Isso nós precisamos entender. E isso é precioso. Isso é o Evangelho. Isso é a igreja. Nós precisamos entender isso e não nos sentirmos culpada ou culpados porque nós não conseguimos ficar muito tempo orando. Ou porque nós oramos só 5 minutos. E não pensar, hoje eu orei só 1 hora, eu deveria ter orado 2. Se você orou só 1 hora, é porque tinha 1 hora para você falar com Deus. Te aplique as outras 2 horas em outras coisas. Há tantas coisas que o Senhor Deus quer que nós façamos. Então nós precisamos aprender sobre oração e nós vamos estar aprendendo aqui. Então a maneira errada de orar não é ficar fazendo discurso e nem repetindo coisas, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e nem tentar convencer Deus. Você não faz Deus mudar de ideia. Você não faz Deus mudar de plano. Deus é Deus. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre Deus. Mas na oração há algo muito profundo. Que você ora, que você fala e que você conversa com Deus. Nós precisamos entender isso. E precisamos entender que a maneira errada de orar, como diz aqui, não é pelo muito falar que eu vou ser ouvido. E não é pela sua repetição. E nem devo orar para ser visto pelas pessoas. Nós não devemos orar para ser vistos. Nós oramos porque temos um relacionamento com Deus. Tem pessoas que gostam de ser vistos pelos outros. Querem que sejam conhecidos porque é uma pessoa de oração. Sabe qual é o lugar que nós devemos ser conhecidos na oração? O lugar que a gente deve ser bem famoso na oração? Isso é de um livro que eu li. O nome do livro é Porque Tarda o Pleno Avivamento. O autor desse livro, um autor muito famoso, Leonardo Ravenhill, ele diz que o lugar onde nós devemos ser realmente famosos na oração é no inferno. É no inferno. O diabo deve saber quem é que a gente é. Lembra quando ele disse para aqueles lá em Atos, né, para aqueles discípulos de Seva lá, que foram lá expulsar o demônio de uma pessoa e eles todos foram espancados pelo demônio, que o demônio ele diz assim, eu sei quem é Paulo e eu conheço quem é Jesus, mas vocês, quem é que são? Porque eles foram expulsar o demônio e diz, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram, mas nós sabemos quem é Paulo, nós conhecemos Jesus. E você? Você é famoso no inferno? Quando você dobra o teu joelho ou quando você vai caminhando na rua, na tua pequenez, na tua humildade, dizendo, Senhor Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, ouve a minha angústia. Jesus, olha essa situação. Senhor, ó Deus, meu Pai. Quando nós falamos isso, o inferno treme. Com essas simples palavras, com a nossa pequenez, porque nós não somos nada. Então, se tem um lugar que você deve ser conhecido e famoso, é no inferno. O inimigo sabe quando você dobra o joelho, quando você está caminhando orando, porque ele coloca tudo que ele puder para atrapalhar a tua oração. O que o diabo puder colocar para te atrapalhar, ele vai colocar. Não sei se você já teve a experiência de dobrar o joelho para orar, toca o celular, acontece alguma coisa, o filho chama, alguém chama, acontece alguma coisa, parece que tudo vem para atrapalhar. O inimigo não quer que você ore. Ele não quer que você ore. A oração é uma das coisas mais impressionantes que existe na vida do cristão. Por isso, que quando nós vemos aqui no Sermão do Monte falando
tanto sobre a oração, sobre como se deve orar e o ensinamento da oração. Então, vamos ver agora qual é a maneira certa de orar. Então, não é ficar falando muita coisa, e não é também ficar pedindo de maneira egoísta. Porque às vezes nós pedimos as coisas, mas nós queremos, como diz Tiago 4,3, se você quiser a referência, quando Tiago diz, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Lembra que Deus diz que ia suprir as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Então nós devemos ver por que a gente pede, por que nós queremos tal coisa, por que o Senhor não nos dá. Às vezes há coisas que nós pedimos que é para nosso orgulho, para nossa vaidade, para o nosso próprio prazer. Ah, Deus, mas eu quero isso para estar bem. Eu quero, Senhor, aquele emprego, porque é aquele que eu vou ganhar bastante. Mas Deus não quer te dar aquele emprego. Porque naquele emprego, quem sabe você vai se desviar, que você vai começar a ganhar muito dinheiro e daí você vai querer esbanjar muito nos teus confortos e você vai esquecer de Deus. Quantas pessoas que quando as condições eram difíceis, elas oravam mais e buscavam mais. Mas quando a situação começou a ficar boa, tranquila, ter mais dinheiro, ter mais condições, elas pararam de buscar a Deus. Hoje, com a situação da pandemia, nós vemos muitas pessoas em dificuldade. E o fato de estar em dificuldades financeiras, elas estão orando mais. Então, às vezes, muito dinheiro ou querer ter mais coisas nos leva para longe de Deus. Então vamos orar e saber, às vezes Deus vai te dar uma coisa que aos teus olhos é melhor. O nosso melhor, o melhor aos nossos olhos, não é o melhor aos olhos de Deus. Nem sempre é assim. Às vezes nós usamos aquele versículo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós trazemos aquilo para o nosso humano, o que é agradável aos nossos olhos, o que é perfeito aos nossos olhos e o que é bom aos nossos olhos. Só que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. O que é bom aos olhos de Deus? O que é agradável aos olhos de Deus? O que é perfeito aos olhos de Deus? Que estejamos em humildade na sua presença. Então, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, às vezes, é te colocar numa dificuldade. Colocar uma situação de dificuldade para que você ore mais, para que você busque mais. De tirar do ambiente onde é que estava muito confortável e você estava se desviando e te colocar num ambiente difícil, onde é que você vai dobrar o joelho e se humilhar. Então vamos pensar e estudar mais a Bíblia sobre o que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes nós não recebemos porque oramos também uma maneira errada de orar, é orar de maneira egoísta. Devemos cuidar com isso. Agora vamos ver a maneira certa de orar. E isso é algo impressionante. Quando eu comecei a estudar, que eu sempre tenho levado um bom tempo para estudar, para dar esses estudos, e às vezes quando eu começo a dar estudos, eu falo coisas que eu nem tinha planejado, nem tinha escrito aqui. Mas é algo impressionante que eu quero colocar para vocês, que é o primeiro aspecto para nós aprendermos a orar de maneira certa. O primeiro aspecto que nós devemos entender é saber na presença de quem nós estamos entrando. Nós estamos entrando na presença do Deus eterno, daquele que é todo-poderoso, daquele que fez todas as coisas, daquele que é fogo consumidor, daquele que é Pai.
do Deus eterno soberano. E nós vamos olhar, primeiro, gostaria de ver contigo lá em Jeremias, para nós entendermos um pouco na presença de quem nós entramos. Jeremias 10:10. Porque nós temos que ter noção que quando vamos orar, ou de joelhos dobrados, ou quando estamos caminhando, quando estamos de pé, quando estamos deitados, né? Na presença de quem nós entramos quando começamos a orar. Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui em Jeremias mostra o quão temível é Deus. Olha, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Olha o que está assolando as nações agora. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Dá uma lidinha em Apocalipse e aí você vai entender essa pandemia. Dá uma lidinha. Do seu furor tremem as nações. Mas agora vamos ver também Salmo. O livro de Salmo 95, para entendermos na presença de quem nós entramos. Salmo 95, versículo 3 diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós começamos a ver um pouco a grandeza de Deus. Agora vamos ver também algo no livro de Daniel. E aqui aonde explica quem é Deus, é impressionante, porque se você lê um pouco a Bíblia, esse contexto dessa pessoa que diz quem é Deus é Nabucodonosor, depois que ele ficou bom da loucura dele. Olha o que ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus, a palavra de Deus, ele começa a dizer a grandeza de Deus, quem ele é, como ele é, como Deus é tremendo, como Deus é poderoso, é aquele que criou, que fez todas as coisas, que ordena todas as coisas, que é fogo consumidor, que as nações são nada. Ele é Deus. A Bíblia diz que as nações são como um pingo num balde. Esse é Deus. Deus é impressionantemente grande. E quando nós paramos para pensar nisso, vamos agora para um outro versículo que nos traz um consolo extremamente grande, que é Isaías 57, versículo 15. Esse Deus grande, esse Deus poderoso, o que ele diz esse Deus? Em Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime,
que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus, absolutamente poderoso, incomparável, Ele está conosco. Ele, o Deus eterno, soberano. Você que está aqui me escutando, ou que vai me escutar, que está angustiado, que se acha um nada, Deus, o Deus soberano, está aí contigo, Ele está aqui comigo. O Deus soberano, o Deus eterno, Ele diz, olha aqui, ó, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Quantas vezes nós lemos no livro de Salmo, clamou esse aflito ao Senhor e Ele o ouviu. O Senhor ouve na minha angústia, o Senhor ouve o meu clamor. Porque aonde Deus habita? Aonde Deus está? No coração daquele que sabe que não é nada. No coração daquele que reconhece os seus pecados. Essa é a porta para entrar. O pobre de espírito. Ali está o Senhor junto com o pobre de espírito. É esse o que entra na presença de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos entender na oração é na presença de quem nós estamos entrando. Nós não estamos falando com uma coisa, nós não estamos falando com uma emanação, com algo positivo, com uma energia. Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Nós, quando oramos, devemos saber na presença de quem nós entramos. No Deus de eterno poder. Esse é um dos nossos maiores problemas. Que quando oramos não sabemos às vezes com quem estamos falando. Nós estamos falando com aquele que é a autoridade de toda a terra. Aquele que criou todas as coisas. Quando nós começamos a ver a grandeza e o quão terrível Deus é e o quão amoroso Deus é, porque Deus é indescritível. Não tem como descrever. E tudo está nas mãos dele. Quando nós começamos a entender, temer e tremer no nosso coração, algo vai acontecer na nossa oração. Certamente a nossa oração não vai ser mais. E eu mando, eu determino, eu profetizo e isso e aquilo. Gente, nós somos pobres, miseráveis, nós não vamos orar assim. Nós vamos chegar humildemente, Senhor, ó Deus de todo poder, ouve o meu clamor, ouve a minha petição. Então nós devemos saber na presença de quem nós estamos entrando. Se você começa a mandar e desmandar pensando que tu está mandando em Deus, não é para Deus que tu está orando. Cuidado com o que acontece contigo. Que às vezes aquilo que tu diz que acontece não é Deus. Cuidado. Porque a Bíblia ensina quem é Deus. Deus diz que está com o contrito, com o abatido, com aquele que se humilha na presença de Deus. É essas pessoas que vão sentir uma alegria indescritível. Essas pessoas que se humilham, que reconhecem que não são nada, elas vão ter experiências com Deus. Elas não vão sair se gabando. E elas não vão sair determinando. Essas pessoas são pessoas que vão estar no seu secreto. No seu lugar secreto com Deus.
Então, primeiro eu preciso saber na presença de quem eu entro. Quando eu estou orando, eu estou falando com aquele que é Deus de todo poder e é Pai. Pai, você já parou para pensar? Esse Deus grande, esse Deus que governa o mundo, que governa todas as coisas, Ele é meu Pai. Só que isso tem que te colocar no devido lugar. Se você começa a se achar, é sinal que você não é filho. Já entrou orgulho no teu coração. E o orgulho nasceu primeiro no coração do diabo. Eis que subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Está aí a raiz do orgulho. O verdadeiro cristão, ele não se acha. O verdadeiro cristão, ele não sai arrotando Bíblia. O verdadeiro cristão é aquele que é humilde, é aquele que é simples, mas é aquele que sabe o que crê. É aquele que as pessoas não chegam dizendo as coisas para ele. Ele diz, não, até aí eu sei o que eu creio. Eu sei quem é meu Deus, quem é o meu Senhor. Fique você com o teu ateísmo, com a tua zombaria, pode ficar com ela. Para mim não serve. Deixe que eu fique com o meu Senhor, que é real e vivo no meu coração e que conhece quem eu sou. O verdadeiro cristão, ele sabe quem ele é. Ele sabe quando ele entra na presença daquele que é todo poderoso, daquele que é seu Pai. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus é Pai, Ele tem filhos? Você é filho? Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criatura, Deus nos criou. E todos estão perdidos nos seus delitos e pecados, todos estão condenados ao inferno. As pessoas não vão ser condenadas para o inferno. As pessoas, elas já estão condenadas para o inferno. O que a pessoa precisa para fazer para ir para o inferno? Nada. Todas as pessoas, elas vão para o inferno. Só não vai quem é filho. O que a Bíblia diz? Lá no Evangelho de João, João 1,12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, se você crê, se você reconhece que não é nada, se você reconhece que é um pecador, se você sabe no teu coração, eu preciso de salvação, Jesus me aceita, eu quero ser teu filho. Você é filho. O filho é aquele que foi aceito por Deus. Você é filho. Você sabe o que Jesus fez na cruz por ti, para te salvar. Você entra em humildade na presença de Deus. O verdadeiro filho de Deus não é aquele que conhece a Bíblia de capa a capa. Nós devemos conhecer a Bíblia, mas não é aquele que conhece a Bíblia de capa a capa. É aquele que se humilha, aquele que foi aceito por Deus, aquele que busca a palavra de Deus na simplicidade. É importante conhecer a Bíblia, nós estamos aqui conhecendo a Bíblia. Mas o filho é aquele que reconhece que ele é pobre, que ele não é nada, que ele é pecador, que o lugar dele era o inferno. Sabe, às vezes as pessoas gostam de escutar testemunhos de pessoas que dizem, eu era isso, eu era bandido, ou era tal coisa, eu era bruxa, eu era não sei o que, eu fazia tal maldade, isso e aquilo. Você olha, meu Deus, essa pessoa realmente ia para o inferno. Quer saber do meu testemunho? Eu nunca fiz nada errado. Eu sempre fui uma pessoa certinha, uma filha certinha, extremamente católica, zelosa de boas ações, de boas práticas. Fiz tudo certinho. E eu ia para o inferno. Eu tinha uma convicção tão grande que eu ia para o inferno como um bandido, como um bruxo. Nós íamos todos para o mesmo inferno. As pessoas vão todas para o mesmo inferno. Até que o momento que Jesus tocou o meu coração. Até o momento que o Senhor
me salvou. O filho, aquele que é filho de Deus, sabe, eu sou pecador. Não é pela quantidade de coisas más que você fez, mas porque você sabe, conhece o Deus que te redimiu, que derramou sangue lá na cruz para te salvar. Esse chega na presença de Deus com humildade e diz: Pai, Pai. Então a maneira certa de orar, você sabe na presença de quem você entra, do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que você é filho. Você sabe que é filho, filha de Deus, desse Deus que é Pai. E você, o outro aspecto é você confia nesse Pai. Você crê. Em Hebreus 10:19 diz que nós devemos entrar com intrepidez. Tenhamos ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é na presença de Deus, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus. E você confia, fé, você crê, você sabe, o verdadeiro filho confia no seu pai. Olha que se você desconfia de Deus, será que você é filho? O verdadeiro filho confia no pai. Ele crê, fé, é aquela confiança que você tem. Então, o outro aspecto da oração é confiar como uma criança confia no seu pai. Uma criança que sabe, meu pai disse, meu pai falou. E o outro aspecto para orar corretamente, é conhecer a vontade do Pai. É orar de acordo com a vontade dele. Lá em 1 de João, vamos abrir aqui, em 1 de João, que é uma palavra que eu gosto muito, que ministra muito ao meu coração. 1 de João 5,14 diz assim: E esta é a confiança que temos para com ele, confiar, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, nós devemos pedir de acordo com a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E se nós sabemos que aquilo que nós pedimos é da vontade de Deus, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Porque Deus vai fazer a sua vontade. Na oração que nós vamos aprender sobre o Pai Nosso, que as pessoas sabem de cor, lembram dos aspectos? Seja feita a tua vontade. Lembra quando o nosso Senhor estava aqui na terra, o que ele falava? A vontade do Pai. Se nós somos filhos, nós devemos procurar a vontade do Pai. Aonde está a vontade do Pai? Na Bíblia. Pessoal, a vontade de Deus não está no desejo do teu coração. Não está nos teus sentimentos. A vontade de Deus está aqui na Bíblia. Ah, eu senti a vontade de Deus. Da onde? Não é assim. Nós gostamos de coisas, sentimos coisas. Não há nada errado em gostar e em sentir. Não tem problema. Às vezes Deus nos dá aquilo que nós gostamos. Mas a vontade do Pai está na Bíblia. Aqui está expressa a vontade dele. Por isso que nós podemos orar por quem está enfermo. Nós devemos orar por quem está enfermo. Está alguém entre vós enfermo?
chama os presbíteros, unja com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. Em meu nome expulsarão demônios. Deus diz que ia suprir toda a nossa necessidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus fala na palavra dele. A vontade de Deus está na palavra. E se nós oramos, não é que tu tem que saber versículo de cor para orar de acordo com a palavra de Deus. Não é assim. Você deve conhecer na palavra e poder dizer, olha, Senhor, eu não sei onde é que está na Bíblia agora, mas eu sei que tu cura os enfermos. Então, Senhor, cura minha mãe, cura o meu irmão que está lá no hospital com Covid. Cura, Senhor, o fulano que está lá no hospital. Cura tal pessoa. Você pode orar porque é da vontade de Deus curar. Mas se Deus também quiser levar a pessoa, Ele vai levar. Isso daí são os desígnios de Deus. Mas não é por isso que você vai deixar de orar. Ora com fé, creia. Deus vai ministrar o teu coração. Tá precisando de alguma coisa? Senhor, eu preciso de tal coisa. Não é vaidade, Senhor, é necessidade. Ora, Deus vai suprir. A vontade de Deus está na palavra. Ele diz que nós devemos fazer conhecidas diante dele as nossas necessidades. Então, precisamos saber, na presença de quem entramos, saber qual é a minha relação com Deus. Eu sou filho? Se eu sou filho, eu me achego na presença do Pai. Precisamos orar com confiança. Precisamos conhecer a vontade, e a vontade de Deus está na Bíblia, na palavra dele. Por isso que precisamos estudar as Escrituras, ler as Escrituras. E o último aspecto, que é algo muito precioso, né? Que a irmã Patrícia, quando faz as lives, ela tem enfatizado bastante, que é o secreto. Versículo 6, aqui, capítulo 6, versículo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O outro aspecto da oração é o secreto. É o meu relacionamento com o meu pai. É no secreto que eu posso abrir o meu coração, que eu posso dizer: Jesus, tu sabes o que eu estou passando. Senhor, tu sabes o que eu preciso, Senhor. Eu gostaria de ter isso, mas tu sabes o que eu preciso. Senhor, eu quero a ti, meu Senhor e Salvador. É no secreto que você vai abrir o teu coração. O quarto é o teu lugar particular. E o teu quarto pode ser qualquer lugar. No teu carro, quando você está andando no ônibus, que você vai para o serviço, quando você caminha num lugar que você separa, que você senta e conversa com o Senhor. O secreto. Nós devemos aprender a orar em secreto. Quando nós oramos junto com outras pessoas, na verdade vai revelar também o nosso secreto. Porque o fato de termos comunhão com Deus, nós vamos orar com muito mais reverência quando nós oramos em público. Quando nós oramos em público, então não vamos usar de vãs repetições. Oh Deus Todo-Poderoso! Quando nós oramos em secreto, quando nós começamos daí a orar em público, flui, porque eu tenho comunhão com o meu Pai. E eu estou junto com os meus irmãos, aqueles que também são filhos do mesmo Pai. Então vai fluir quando eu orar. Mas primeiro eu tenho que aprender a orar em secreto. O Senhor aqui, Ele fala da oração em secreto, do meu relacionamento com o Pai.
E ele diz, e o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. E você vai ter resposta de oração. Como é precioso quando nós vemos pessoas testemunhando. Oh, estava assim, clamei ao Senhor, pedi isso e Ele me concedeu. Mas você viu quando aquela pessoa estava ajoelhada? Você viu quando aquela pessoa estava chorando? Não, nós não vimos. Mas Deus viu. E Deus recompensou. E ela pôde testemunhar e glorificar a Deus por causa do secreto. Então fale ao Senhor. É por causa do nosso secreto que nós podemos ficar um ano na presença de Deus sobre um determinado assunto. Senhor, me ajuda. Pai, tal situação. Hoje eu dou testemunho da conversão do meu pai, que eu digo que eu fiquei 11 anos no meu secreto, orando pelo meu pai. 11 anos, clamando no secreto pelo meu pai, e ele se converteu. No secreto, é no meu lugar separado, aonde eu vou entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu espero que nesse tempo que nós estivemos juntos, você aprendeu um pouco sobre como orar e como não se deve orar. E que você seja estimulado na tua simplicidade a buscar a Deus, a colocar o teu coração na presença de Deus. E eu quero agora ter um tempo de oração com você. Que você possa ministrar, que você possa estar na presença de Deus e você, no teu coração, possa falar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ter um tempo de oração? Coloca as tuas petições, tudo aquilo que está no teu coração, na presença de Deus. Vamos orar. Pai, Deus de todo poder, que está aqui, que ouve a nossa oração. Humildemente queremos clamar, nos colocar na tua presença. E eu te peço, meu Senhor, por cada pessoa, por cada situação, que tu venhas agir, que tu venhas abençoar, ó Deus de todo poder. E que nesse momento cada pessoa seja animada e fortalecida para orar mais, para buscar mais a tua presença, para colocar as petições diante daquele que tem todo o poder. Pai, obrigado porque podemos orar, porque tu nos concede esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Quando nós continuarmos o estudo do Sermão do Monte, no próximo estudo nós vamos meditar então um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Mas que você tenha aprendido o que é orar em secreto, na simplicidade e busque a Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.